Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre caracteres e strings, que são os processamentos de texto. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela já? Sim. Beleza. Então vamos lá, vamos fechar aqui a avaliação 3. Então a gente vai começar. O exercício, o enunciado original que eu tinha colocado ontem no Classroom tinha uns errinhos de digitação aqui. Esse é um exemplo. A gente vai fazer uma função para retirar caracteres únicos. Então, a gente vai pegar uma string, por exemplo, alface, e a gente vai escrever simplesmente vai retirar os caracteres que só aparecem uma vez, e a gente manteria os 2 caracteres A. Pelo que eu vi das estatísticas dos vídeos, boa parte das pessoas não chegaram a assistir todos os vídeos de caracteres e de strings. Para resumir, os vídeos que estão lá em pouquíssimas palavras. A gente tem um novo tipo de variável, que é o tipo char, o tipo de caractere. Então, assim como a gente tem o nosso tipo... Até agora a gente tinha variáveis do tipo, sei lá, uma variável inteira A, que tinha valor 2, por exemplo. A gente tinha variáveis do tipo float, que tinham valores com casas decimais. Agora a gente vai usar variáveis que são caracteres, e as variáveis que são caracteres, elas são definidas desse jeito, com aspas simples. Além das variáveis que são caracteres, a gente pode ter vários caracteres um do lado do outro. Então a gente pode ter um vetor de caracteres, e isso é o que a gente chama de string. Então, por ser um vetor de caracteres, simplesmente, um vetor de caracteres, a gente teria que ter definido esse n aqui antes do código, e a diferença entre as strings e os caracteres é que quando a gente cria uma string, a gente cria a string com aspas duplas, enquanto o caractere é criado com aspas simples. E a string nada mais é do que um vetor de caracteres, mas para a gente saber quando que a string acaba, o último caractere da string que a gente não está vendo aqui é um caractere desse tipo, é um caractere /0. É um caractere que fica oculto, ele está no sistema, mas ele não é impresso na tela. É o caractere para indicar que a string acabou. Então, vão aparecer em alguns exercícios esse /0. Não estranhe isso. Tá? Essa é uma visão superficial da teoria, para que quem não viu o vídeo não fique muito perdido. Bueno, nosso exercício, então, é... e uma coisa fundamental. Como as strings são vetores, vale a mesma coisa dos vetores que a gente viu anteriormente. Quando você modifica um vetor dentro da função, ele é modificado fora da função também. Aquela história de passagem por referência continua valendo. Aqui nós vamos então declarar nossas coisas de sempre. A nossa função vai ser do tipo void, mas na verdade ela vai modificar o próprio texto. Então ela vai alterar essa variável texto. Void retira únicos. Char. Aqui, relembrando que quando é só um vetor, a gente não precisa colocar a dimensão do vetor. Quando a gente tem matrizes, sim, a gente tem as duas casinhas, e aí nas matrizes a gente tem que colocar as duas dimensões, mas no caso de vetores a gente pode fazer dessa forma mais curta. A gente vai ter a nossa função main em algum lugar, e a gente vai... Eu vou usar aquela história do define, que a gente já viu antes também. Definir, por exemplo, 20. 20 vai dar certo. E... que vai ser o tamanho dos nossos vetores. Bom, no corpo da função main, a gente vai criar por exemplo, palavra, e eu vou usar o mesmo exemplo que está
que eu peguei do livro. Ele estava dando alface. E a gente vai chamar a função em cima dessa palavra. Bom, como é que vai ser a função em si? Pode retira únicos. Como é que é a lógica disso? A gente tem que percorrer o vetor, pensando sempre nisso, né? As palavras a gente vai interpretá-las como vetores. Então, olhar cada uma das letras da palavra nada mais é do que fazer um for para percorrer os elementos de um vetor. E a gente vai então olhar a gente precisa de duas percorridas no vetor. Então, o primeiro contador, um contador i, ele vai percorrer o vetor inteiro, e eu vou ter um segundo contador que vai percorrer o vetor inteiro também, porque eu preciso ver se a letra que está na posição 0, ela se repete em algum momento, e para ver se ela se repete, eu vou ter que percorrer o vetor de novo. Aí o meu contador i vai passar para a segunda casinha. A segunda casinha eu vou ter que percorrer também para ver se ele aparece de novo ou não. Tem alguns jeitos possíveis de escrever esse código. Eu vou tentar escrever o que é mais simples e menos eficiente para começar, mas aí ele vai dar alguns probleminhas e a gente vai corrigindo isso. Então, para percorrer uma string, o primeiro jeito que a gente pode pensar é o jeito, como a gente já percorreu vários vetores, né? I igual a zero, i até o final, incrementando de 1 em 1. E a gente vai ter, então, esse segundo contador que vai percorrer a string de novo. E o que eu vou estar procurando? Se a letra coincidir. Então, eu quero saber se texto da casinha I for igual ao texto da casinha J, seria o caso, por exemplo, o I vale 0 e o meu J foi andando e chegou aqui nesse outro A. Nesse caso, é uma letra que está aparecendo duas vezes. E isso seria identificado por esse texto I igual ao texto J, mas do jeito que eu escrevi o meu loop, poderia acontecer quando o I vale 0 e quando o J vale 0 também, os dois vão estar olhando para o mesmo A. Então, poderia acontecer que texto I é igual a texto J, mas isso não me interessa, simplesmente porque o I é igual ao J. Então, um jeito possível seria a gente começar o contador J a partir de I e olhar só as palavras para frente, mas eu acho que o jeito mais fácil é a gente simplesmente checar essa condição. Então, o I diferente de J, se essas duas coisas forem verdade, então se a texto I vai ser o caractere da posição I, texto J o caractere da posição J, e as posições são diferentes. Então, se essas duas coisas forem verdade, eu vou querer salvar essa letra, esse caractere, numa nova palavra. Então, eu vou criar uma nova string, char texto único, e vai ter o mesmo tamanho do anterior. E eu gostaria de fazer alguma coisa do tipo texto único de uma certa casinha recebe texto do i. E esse uma certa casinha é um terceiro contador que a gente ainda não criou, porque quando eu encontrar a primeira letra que se repete, no caso é com i igual a zero, a primeira letra que se repete vai entrar na casinha zero dessa variável texto único. Depois a próxima vai entrar na casinha 1, vai entrar na casinha 2. Então, esse é um outro contador que depende muito mais do tamanho que está essa variável texto único do que depende dos valores de i e j. Então, eu vou ter que criar um novo contador aqui. Um novo contador. Eu vou ter que inicializar esse contador em zero, porque a primeira posição a ser preenchida é a posição zero. E a cada vez que eu colocar uma posição, eu vou incrementar o meu contador para que a próxima letra entre na posição seguinte. Ok. Então a gente vai
Se a gente rodasse o nosso código dessa forma, o que, que ia acontecer? Retira únicos de palavra. E se a gente desse um printf aqui, os printfs das strings são com porcentagem S, S de string, e os de caracteres são porcentagem C, C de char, de character, então não tem muita dificuldade em relação a lembrar isso. Se eu fizesse isso, meu código vai retornar exatamente a mesma alface que a gente acabou de escrever. Ele não vai estar fazendo nada de... Não vai estar modificando nada, porque a minha variável texto, aqui interna da função, não foi modificada. Foi modificado esse texto único, mas o texto não foi modificado. Então, a gente gostaria de fazer alguma coisa do tipo texto recebe texto único. A lógica seria escrever isso. Mas esse tipo de sintaxe não existe em linguagem C, você não consegue colocar o valor de uma string direto em outra string. Em outras linguagens isso até funciona. Em linguagem C, o que a gente tem que fazer é usar a função strcpy, str string copy. Ela copia o valor de uma string na outra. E ela copia para a variável texto o que está na variável texto único. É isso. E essa função strcopy, ela está no pacote de funções da biblioteca string. Então aqui também, quem não assistiu às aulas pode depois correr atrás dessa parte. A gente fazendo isso, o nosso código deu mais ou menos certo. Esse erro foi inesperado. Eu tinha rodado isso aqui antes e tinha feito melhor que isso. Foi só a primeira letra A que foi parar no texto único. Mas por que que quando o J chegou aqui, perdão, quando o I está aqui nessa casinha e o J é igual a zero, eu devia adicionar outra variável. Deixa eu roubar e ver minhas resoluções. Não, essa parte do break não faz sentido. Não, não é esse o problema. Esse do break eu não coloquei de propósito, que era para ilustrar um problema. Começando bem a aula hoje. Texto único recebe texto. Texto único da posição contador, incremento contador. Alguém tem um help, alguma ideia do que pode estar... Que tipo de besteira que eu fiz aqui? A lógica tem CS. E o J, I menor que N, J menor que N.
eu vou colocar então os printfs aqui para tentar debugar isso. Letra na posição I. É isso. E um outro printf. Letra na posição J. Aqui tem um I, aqui tem que ter um J. Ver o que nós estamos fazendo de besteira. Tem algumas besteiras. A primeira delas é, por que esse meu contador está indo até essas posições, 17, 18, 19, esse monte de posição vazia? Bom, ele está indo até esse monte de posição vazia porque eu estou mandando I de 1 até N, e N está definido igual a 20. Não precisava ir até o N igual a 20, porque a minha string de verdade não tem os 20 caracteres. A gente cria um vetor com até 20 posições, mas o comprimento real desse string é menor do que esse 20. Então, uma primeira coisa que a gente poderia ter feito era, no lugar de fazer N aqui, a gente podia ter parado o nosso for usando essa função string length. String length, comprimento da string, que retorna o tamanho real da string. Então, no caso aqui de alface, ela retornaria 246, que é o número de caracteres de verdade da string. Então, a gente vai ser um pouco mais fácil da gente debugar o programa se a gente não for até se a gente for de 0 até 5, né, ao invés de 0 até 20. Então, a gente vai ter aqui o contador I, o I e o J vão estar batendo, os dois vão ser 0 e beleza. Então essa aqui é a primeira iteração, essa aqui é a segunda iteração, A com L, A com F, A com A. Então esse aqui é o primeiro par que realmente vai entrar no if, e beleza. Mas a gente vai então ter também o outro par, o par 3,0, em algum momento. Esse outro par aqui também existe, e por que este outro par não está entrando é um mistério para mim. Eu escrevi tudo em maiúscula e isso faz diferença, sim. Poderia ser tudo em minúscula aqui, poderia ser tudo em minúscula. Isso era uma coisa que eu queria ilustrar no final do exercício, que se tiver misturado minúscula e maiúscula, as coisas dariam problema. Por que funcionou tudo em minúscula? Agora é o mistério que eu não sei responder, mas eu também não vou tentar. Confesso que não entendi por que funcionou. Agora funcionou. Agora com tudo em minúscula funcionou e antes não estava funcionando, mas... Bom, volto de novo, eu investigo isso depois. Felipe, obrigado, a sua sugestão. Doutor, Diga. eu acho que tinha funcionado quando você mudou lá o tamanho da string do Esse aqui acho que foi a mudança real. Vamos fazer o teste. Talvez eu estivesse percorrendo alguma coisa errada. Confesso que eu ainda não entendi o que estava errado. Beleza. A primeira versão do código eu não sei por que estava dando problema, mas beleza. Tá. Estranho. Bom. O que eu queria ilustrar aqui, se a gente tivesse isso aqui misturado, se tivesse maiúscula com minúscula misturado, ele não ia identificar. Assim ele não consegue ver que tem um par de letra repetida, porque o A maiúsculo, na hora que a gente faz esse teste, o A maiúsculo é igual ao A minúsculo, esse teste retorna mentira. Então, a gente poderia adaptar isso aqui usando a função toLower. A função toLower, ela atua sobre caracteres, ela vem de um outro pacote, que é o pacote ctype, e o que ela faz é transformar
ela força a letra a ficar minúscula. Se a letra já for minúscula, não faz diferença, mas ela força a letra a ficar minúscula. E se a gente rodar o código desse jeito, a gente vai agora sim ter os dois As como deveria. Beleza? Então, ok, seguimos em frente e depois eu investigo qual foi a besteira que eu inventei dessa vez. A gente vai fazer um problema parecido agora, mas que envolve, nesse primeiro aqui a gente estava retirando caracteres de uma palavra, aqui a gente vai tirar palavras de um texto. Então, essa lógica de ter os vetores, os contadores, de ter dois loop for, vai ser meio parecida, mas vai ter algumas diferenças. Aqui a gente vai escrever direto um programa só, eu não vou nem criar uma função, e essa função vai receber um certo texto, e vai procurar a maior palavra desse texto. Então, vamos pensar nisso. A gente vai começar aqui só com o stdio, mas daqui a pouquinho a gente vai precisar também dos outros pacotes. Tá. Eu vou precisar de novo também de um comprimento do texto. Aqui eu vou ter dois contadores. Eu vou usar a convenção de que essas constantes simbólicas a gente deixa tudo em maiúscula. E eu vou ter também um n palavra. Então, um tamanho do texto e um tamanho, as palavras vão ter no máximo 10 caracteres. Eu vou criar o meu texto, um tamanho n texto, e aí pode ser um texto qualquer. Vamos começar com um oi pessoal para fazer começar pequeno, depois a gente testa com outras frases. A gente vai ter que procurar qual é a maior palavra. Então, e a gente vai ter que escrever a maior palavra na tela. Então a gente vai precisar de outras variáveis. Eu vou precisar de uma variável palavra para extrair as palavras do texto, vai ser do tamanho n palavra. E eu vou precisar também de uma variável para guardar a maior palavra, que vai ser um vetor também, a princípio com o mesmo número de casinhas, mas, de novo, aquela história das casinhas que são usadas ou não são usadas, isso vai acabar voltando. E, de uma forma bastante parecida, eu vou precisar dos dois contadores I e J para ir percorrendo o meu texto. O que define uma palavra, a existência de uma palavra? A palavra termina quando aparece um espaço. Então, se eu tiver um contador, eu vou, ao invés de chamar de IJ, eu vou chamar de início e fim, porque eles marcam o início da palavra e o fim da palavra. Então, o meu contador do início vai começar em 0, vai percorrer, eu vou percorrer do mesmo jeito com o string length, vou percorrer só o texto real, né, só, ao invés de até n texto, fazer a mesma estratégia, e eu vou incrementando de 1 em 1. E o meu contador J é um contador, que não chama mais J, é um contador final. O final da palavra, ele começa, em princípio, ele vai começar vai começar junto com o início. Esse é início mais um também. O final, aqui a mania de chamar tudo de I, está cobrando seu preço. Aqui é início, aqui é início. O final também vai ser, vamos percorrer todo o texto, e a gente vai incrementar o final de 1 em 1. E o que vai acontecer? Quando o texto na posição final for igual a um espaço, como é que eu comparo se é igual a um espaço? Igual ao caractere espaço. Então, se é um caractere, ele vai estar entre aspas simples,
E aqui eu dei um espaço, com a barra de espaço, um espaço simples. Aqui eu estou verificando se o caractere na posição fim, se ele é um espaço em branco. Se ele for um espaço em branco, a minha palavra vai estar... eu parei porque eu estou me arrependendo do for que eu escrevi aqui, não era isso que eu queria ter escrito, mas deixa eu mostrar para vocês qual é o problema. Em princípio, a minha palavra ia estar indo desde o início até o final. Então, essas variáveis início e fim, elas marcam o caractere, aqui concretamente, o início ia estar em 0, e o final ia estar em 0, 1, 2. Então, a palavra de verdade está aqui no caractere 0 e no caractere 1. Eu gostaria de colocar esse caractere 0 e o caractere 1 na variável palavra. E, de novo, em linguagem C não tem um jeito muito fácil de fazer isso. O único jeito, um dos jeitos de fazer, é ter que criar uma outra variável, então eu vou chamar de novo de contador, para ficar parecido com o anterior, e aqui eu vou fazer um for para esse contador, começando no início. Não, não é isso que eu quero fazer. Vou fazer parecido com o anterior. E o que eu vou fazer é palavra na posição contador, recebe texto na posição fim. Isso. Então, e também, obviamente, contador mais mais. Tá. O que eu estou fazendo? Palavra na posição contador. Então, eu vou salvar primeiro na posição 0 desse vetor palavra. Eu vou salvar o texto que vai estar na primeira posição de todos. O texto na posição 0, então vai salvar o O. Aí, essa variável fim é incrementado de uma unidade, vai para o I, eu salvo aqui. Na hora que tiver o espaço, eu não quero mais salvar. Então, essas duas operações, elas têm que estar dentro de um if que é o contrário desse aqui. Aqui eu posso dar um Ctrl X. Se o texto for diferente do espaço em branco, eu faço essas coisas. Caso contrário, caso chegou num espaço em branco, acabou a palavra. Certo? Se acabou a palavra, aqui eu vou usar um break para sair desse primeiro for. Então, o break quebra um loop. O break não vai sair dos dois loops, ele vai sair só do segundo for. Ele vai terminar a formação da palavra. E eu vou colocar ainda palavra na posição contador. Eu vou colocar o caractere vazio, é um 0, para indicar que a palavra acabou. Então, o contador eu incremento depois. Isso quer dizer que na primeira palavra, na hora que eu chegar no espaço em branco, o meu contador vai estar valendo 2. E então, na posição 2, eu vou colocar o caractere vazio. Eu vou dar, então, um printf porcentagem S da palavra, para ver o que está funcionando no meu código e o que a gente ainda vai precisar mudar. Tá? Por enquanto, eu estou só tentando extrair cada uma das palavras que compõem esse texto. Eu esqueci um ponto e vírgula. Tá.
Então, a primeira parte, a gente até que teve algum sucesso, né? O primeiro oi, a gente conseguiu extrair como a gente gostaria. Mas a gente não está... as coisas não estão funcionando bem aqui, como a gente pode ver, né? Por que que as coisas estão crescendo? O que eu estou repetindo aqui? O, o meu início... Bom, tem algumas coisas erradas. A minha variável contador, eu preciso inicializar ela antes de cada antes de cada for, porque o início da palavra vai estar marcado, mas eu ainda não sei quantos caracteres vão ter naquela palavra, então o meu contador teria que ser inicializado em 0. Essa é uma primeira correção que ainda não vai resolver o problema, mas vai resolver um problema. Quando eu faço isso, eu paro de misturar as palavras como estava acontecendo antes, mas o que vai acontecer quando a minha variável início estiver valendo 1? Minha variável início estiver valendo 1, quer dizer que eu estou começando do i, e eu vou do i até procurar um espaço. E do i até procurar um espaço faz com que ele identifique i sozinho como sendo uma palavra. Então, escrever isso aqui como um for não foi uma boa ideia, porque eu não quero exatamente ir de 1 em 1. É melhor eu escrever como se fosse um while, e a condição do while é essa aqui, a de permanência é essa mesma. A condição de início também é essa mesma. Também quero começar do zero para percorrer toda a palavra. Mas a atualização não pode ser início mais mais. Eu tenho que avançar o número de caracteres que o contador avançou. Então, se na primeira palavra o contador vai estar aqui em 2, 0, 1, 2, eu quero que na segunda iteração o meu i comece em 3. Então, na verdade, que ele comece em contador mais 1. Por isso que aqui eu vou fazer início, recebe, contador mais 1. Tá? Então, o tamanho que eu vou andar em cada vez não é sempre o mesmo. Mas isso aqui é um for mesmo, é um for que vai de 1 em 1, porque eu vou de casinha em casinha procurando um espaço em branco. E aí, rodando desse jeito. Aqui está sobrando um parênteses, não. Está faltando as chaves do while. Isso. Tá. Meu programa não está terminando nunca, porque... Professor, acho que ali na variável início esqueceu de colocar como inteiro. Aqui? Não, da primeira vez que eu criei, eu coloquei. Aqui eu não escrevi, mas não teve problema. Porque aqui eu coloquei int início, então aqui tá tudo bem. Eu podia ter feito int início igual a 0 e depois int fim, mas os dois jeitos estão... os dois rodariam. O meu início tá indo... Hoje eu tô ruim, pessoal. Peço perdão. O que eu tinha feito diferente no treinamento? Enquanto i for menor do que n, j igual a i. Isso é outra coisa que eu vou ter que repensar para o semestre que vem. Eu não sei o quanto que está funcionando e o quanto que o tempo de vocês está sendo desperdiçado. Bom, pelo menos vocês veem a frustração de que programar não é uma coisa fácil. Esse era um dos objetivos que eu tinha.
Início recebe... Ah, sim. O início recebe final mais um, porque o início da palavra, em um certo momento, da primeira vez vai ser igual, mas da segunda iteração, eu tenho que começar o início, tipo, eu identifiquei o oi, eu identifiquei o pessoal, eu tenho que começar o início aqui no final do pessoal. E aí é nessa hora que a condição do while não vai mais ser satisfeita. Então eu troquei aqui. Início recebe fim mais um. Era isso que eu deveria ter escrito no primeiro caso. Então aí sim, aí eu separei cada uma das duas palavras e a gente tem cada uma das palavras isoladas. Bom, isso aqui era só a parte de construção, porque como é que a gente vai identificar qual é a maior palavra? Aí sim vai entrar essa outra variável que eu tinha criado, variável maior palavra, e eu vou precisar também de uma variável inteira int tamanho máximo, que eu vou inicializar em 0. E aí eu encontrei uma certa palavra. Se string length de palavra for maior do que tamanho máximo, então, se o tamanho da palavra atual for maior do que o maior tamanho que eu já encontrei, eu vou atualizar esse máximo. Então, tamanho máximo recebe o comprimento da palavra atual. E eu tenho que atualizar a palavra máxima. Então, também eu gostaria de fazer maior palavra recebe palavra, mas eu não posso escrever a sintaxe desse jeito, então a gente vai usar de novo aquela função string copy. Para a string maior palavra, eu vou copiar o valor da variável palavra. E aí, em que momento que eu vou ter encontrado a maior palavra do texto inteiro? Só quando eu sair desse while. Só depois que eu percorri todo o texto, é que eu encontrei a maior palavra. Então aqui a gente pode dar um printf. A maior palavra do texto é porcentagem S para string e maior palavra. Aqui nesse caso, a maior palavra do texto é pessoal, então, sucesso. Nos meus treinamentos eu estava usando não devia ter clicado, usando uma palavra, usando aleatoriamente o começo do hino do Palmeiras, por que não? E eu queria voltar para aqui. Voltar para a visão geral. Então, com mais palavras, a nossa função continua funcionando da mesma forma. Tá? Aqui no caso em que a gente tem duas palavras de mesmo tamanho, o que vai acontecer é que a gente está comparando quando que a palavra é maior do que o tamanho máximo. Então, quando eu chegar aqui no imponente, o tamanho de imponente é o mesmo tamanho de alviverde, e por isso que a palavra maior que ele está retornando é a primeira palavra com aquele máximo tamanho. A gente poderia ter feito a lógica diferente, né? Mas, tipo, tentar registrar as outras palavras. Mas isso, em geral, não muda muito, tá? O algoritmo básico para encontrar maior elemento de alguma coisa é sempre com esse estilo. Beleza, senhores? Tem um detalhezinho que aqui eu tinha colocado direto, mas que se a gente não coloca esse zerando, esse indicando o final da palavra, o nosso código dá completamente errado. Então, nesse caso aqui, ele vai... O quando ele identifica bem, mas quando for o surge, a última casinha do vetor vai estar com um O. E aí ele vai juntar, esse O que está aqui é o O do quando, não é o O que vem depois. É que nem aqui o nent aqui, o final vai tá se repetindo, porque eu não estou indicando aonde que o meu vetor termina. E é aquela história de que o nosso vetor vai estar grande e vai ter uns lixos ali no final da memória.
não tem problema ele ter esses lixos, desde que ele saiba que em uma certa casinha, uma certa casinha indica o final daquele vetor, isso é suficiente para que o programa funcione corretamente. Então, o meu vetor palavra vai continuar, no fundo, tendo essas letras repetidas. Então, aqui no ele vai ter o ponente também escondido, mas o printf %s já é esperto o suficiente para não printar essas coisas que estão depois do caractere nulo, e a mesma coisa para o string length. Então, esse tipo de comando que indica onde que é o final de um vetor é uma coisa muito útil. E isso é uma coisa que vocês não têm, nesse exercício que vocês estão fazendo da avaliação 3 do baralho, vocês têm a mão do jogador que tem várias cartas de uma vez, mas vocês não sabem exatamente onde que ela termina. Então, muitas vezes, vocês estão percorrendo o vetor várias vezes, percorrendo um monte de zeros. Não tem muito como fazer melhor nesse caso de um vetor de números. Mas num vetor de caracteres já tem essa forma padrão de interromper quando a gente chegar no zero. Beleza. Eu vou fazer... Bom, os dois são importantes. Acho que vou ter que comer de novo um pedacinho do final de semana de vocês, mas acho que vale a pena. Vamos fazer um conversor de unidades. Quando eu estava no começo da graduação e fazendo a matéria de programação, esse exercício era super legal, porque, nossa, agora eu posso fazer meu próprio conversor e vai ser super fácil para as minhas matérias e eu vou poder converter várias coisas. E hoje em dia vocês fazem isso aqui no Google sem a menor dificuldade. Então, esse é um exercício que envelheceu um pouco mal, mas ele ainda tem os seus méritos, não como uso, mas do ponto de vista didático, ele até que é interessante. A gente vai escrever uma função que recebe duas strings, recebe uma string do tipo 10 metros, então uma string que tem uma parte número e uma parte unidade, e uma outra string pé, e ela faz a conversão da primeira quantidade para a segunda unidade. Aqui eu estou evitando os acentos, eu preciso gravar ainda um vídeo a respeito dessa parte de acentos, a gente tem evitado os acentos sempre que possível, mas em algum momento eu vou falar sobre isso. Então, por enquanto, a gente só usa os caracteres básicos sem acento. E a primeira dúvida é como é que a gente vai fazer essa operação de tratar esse 10. Então, a gente podia começar pensando, de novo, definir um comprimento. Se eu tiver um vetor de... Eu vou chamar de S1, a primeira string 1 acho que é melhor. String 1 de tamanho n, e essa string, ela tem o valor 10. Se eu tentar fazer isso aqui, porcentagem D, como a gente já conhece de inteiros, e tentar escrever string 1. Tentar fazer isso, meu programa vai retornar qualquer outra coisa. Então, a string 1, ela tem o valor 10, mas ela tem o valor 10 com o caractere 1 e o caractere 0. Ela não tem o valor 10 como 10 numérico. Então, como é que eu faço a passagem de uma forma para outra? Existe uma função, essa aqui é A2F, Array to Float. Existe o A to I, Array to Integer, e funciona do mesmo jeito. Elas funcionam de transformação de variável. Ela recebe uma string e ela retorna um número. Então, a gente pode... Eu vou copiar aqui o exemplozinho desse site para ilustrar também uma outra coisa para vocês. Eu tenho uma variável float valor, eu tenho um vetor de caracteres com 20 caracteres, ele está usando o string copy para colocar o valor, esse valor numérico, colocar na variável string. É a mesma coisa se eu tivesse feito isso aqui, igual a 9, 8, 9, etc, etc. É o mesmo string copy que a gente já usou. Array to float, então convertendo de array para float. E ele vai escrever a string %s e vai escrever o float %f. E se a gente rodar esse código, ele vai dar alguma coisa que não faz o menor sentido, porque a string vai estar certa e o float vai estar certo. Quer dizer, o float que deveria ser, ele está escrevendo algum float, mas não é o mesmo float que está aqui. E
E aí você fica maluco com isso, não faz nenhum sentido. Eu acabei de copiar esse código da internet e isso aqui eles estão demonstrando que tudo funciona. E aí tem uma sutileza. Eu copiei o código, mas eu ignorei a biblioteca. E antigamente, nos compiladores antigos, no programa nem ia funcionar. Se eu não tivesse colocado essa biblioteca, o compilador ia falar que ele não conhece essa função array2float e não ia nem funcionar. Hoje em dia ele tenta adivinhar, e na maioria dos casos ele consegue adivinhar bem, mas em alguns casos, em particular, nesse caso aqui, isso não funcionaria. Então, era por falta daquela biblioteca que ele não ia conseguir identificar, não ia conseguir fazer essa transformação de string para float. Beleza. Então, a gente aprendeu a usar essa função array2float. Agora a gente precisa fazer um pouco melhor que isso. A gente precisa olhar de novo para a nossa string, e a nossa string é um pouquinho mais complicada porque ela não é só o número 10, ela é alguma coisa do tipo 10 metros. E eu quero extrair, a partir dessa string 10 metros, eu quero extrair o número em string. Então ainda não é o número, vai ser um número em formato string, e eu vou ter uma variável float, que vai ser o número de verdade. Então vai ser um número corrigido. Bom, em algum momento eu vou ter aquela operação. Então, array2float, de número em string, para número. Mas primeiro eu preciso extrair desse texto original, extrair o que é o número. E o princípio é parecidíssimo com o que a gente já fez no começo dessa aula. A gente vai fazer um for, i igual a 0, i menor do que o comprimento da string 1, i mais. Eu poderia ter feito, eu não ilustrei isso aqui em nenhum caso, mas eu vou fazer aqui só por completeza. Eu posso criar uma variável tamanho que recebe o string length, e aqui eu usaria tamanho. As duas formas são possíveis. Em geral, a gente usa essa forma de salvar numa variável tamanho quando você vai ter que repetir muitas vezes essa operação. Ao invés de você ficar perguntando a cada vez para a string quantos elementos ela tem, você já salva numa variável. Bom, eu vou percorrer a minha string e eu quero saber se a casinha aí, se string 1, a casinha aí, se ele é um número ou não. E aí a gente usa a função isDigit. E a gente usa ela só dessa forma. A gente não coloca o igual a alguma coisa. Nos vídeos de teoria eu explico um pouquinho por que é dessa forma. A gente está perguntando para a string, para esse caractere que está aqui, se o caractere na posição i é um número ou não. Se ele for um número, eu vou querer salvar ele em número em string, recebe string 1 de i, e aí é que é muito parecido com os anteriores também. Incrementar o nosso contador e declarar o contador anteriormente com valor 0. Então eu vou percorrer a string e os números que forem, quando for realmente um número, eu vou salvar isso na variável número em string. Essa aqui vai ser a minha conversão. E aí eu vou colocar um printf, a string porcentagem %s em número é porcentagem %f, e aqui número em string e número, e o return 0 para terminar. Não é esse o jeito que a gente usa, né? Número recebe... Ele está me falando que eu tinha muitos argumentos, porque essa função ela tem um único argumento, array2float, ela recebe uma string e retorna o valor para outra coisa. Então esse é um erro também comum nas avaliações. Vocês estavam com certa dificuldade nessas funções que retornam um valor para alguma coisa, então a gente faz dessa forma, né? Número recebe array2float, e então a string 10 em número é 10. Ok.
Isso foi a primeira metade, eu consegui extrair a parte numérica. Eu poderia ter a mesma coisa para extrair a parte não numérica. Então, eu vou fazer também o mesmo for. E aí, o equivalente é se is alfa, alfa de alfanumérico, de letra, né? Numérico não, alfa de alfabético. E aí, unidade 1 do contador recebe string 1 de i. Faltou definir algumas coisas, então faltou reinicializar o meu contador em 0, porque agora eu vou estar procurando a parte... Eu vou estar criando uma nova string, e essa nova string nada mais é do que a parte de texto da string original. Então, unidade 1 é igual a isso, contador mais, e a gente também se esqueceu de colocar o último. Não teve tanto impacto, porque a gente não está reutilizando essas strings, mas faltou definir o último caractere. Beleza. Então, essa é uma primeira string, e eu vou querer escrever a primeira unidade. Ok. Não é string, isso aqui chama-se unidade 1. Então, a primeira unidade é metros. Sucesso. E eu vou ter uma segunda string, porque o nosso exercício falava que eram duas strings, então a string 2 é alguma coisa do tipo pé. Bom, para eu converter de metro para pé e de pé para metro, eu preciso saber esses fatores de conversão. E no enunciado aqui eu já estava pensando em fazer um caso maior já para outras unidades também, mas a gente vai começar olhando só esse pedacinho aqui da tabela. Então, esses fatores de conversão de metro para pé, de pé para metro, a unidade de origem está na vertical e a unidade de destino está na horizontal. Eu vou ter que imputar essa matriz no nosso código. Vou fazer só o comecinho. Aqui a gente vai fazer uma função float, converte unidade. Ela recebe uma string 1, ela recebe uma string S2. E aqui ela tem uma matriz float de fatores, que por enquanto vai ser 2 por 2. A primeira linha é 1 e 3.281, e a segunda linha é 0.30481. Aqui, fechou esse. Então esses são os fatores de conversão. E essa parte que eu escrevi no código, na verdade, devia estar tudo dentro da função. Então, a gente estava escrevendo na função main, simplesmente para a gente testar e entender as coisas que estão acontecendo, mas deveria estar tudo aqui dentro. Número em string também, todas essas coisas têm que estar definidas lá dentro. Lembrando que a gente pode selecionar uma parte do código e format use a style para formatar. Ele mudou a indentação. Tá, não vou brigar com a indentação, vou respeitar o tempo de vocês, se possível. Sabe, quanto mais a pessoa fala que vai respeitar o tempo, menos ela respeita, né? S1, unidade 1, número. Beleza, aqui então eu só transformei o nome das variáveis para ficar coerente com o que está aqui.
a unidade 1 está separada nessa variável. Então, dos 10 metros originalmente digitado pelo usuário, eu consegui separar o 10 como número e o m como metro. Mas eu preciso saber qual é o fator que me interessa. E para saber qual é o fator que interessa, eu vou ter que, nessa matriz aqui, identificar qual que é a linha que me interessa e qual que é a coluna que me interessa. Então, se eu vou criar duas variáveis, uma variável linha e uma variável coluna. Se eu gostaria de escrever dessa forma, se unidade 1 é igual a metro. Mas eu não consigo fazer a comparação desse jeito. A comparação a gente faz, comparação entre strings, a gente faz com a função string compare. Então eu comparo se unidade 1 é a string m, e aqui é comparação de strings, e por isso que eu estou usando entre aspas duplas, apesar do m ser só um caractere, aqui ele está sendo uma string, por isso aspas duplas. E essa função ela retorna zero quando as duas coisas são iguais, porque na verdade ela retorna a distância de uma string para outra, então se a distância é zero é porque elas são iguais. Se a unidade 1 é metro, é a linha zero que me interessa. A linha recebe zero. Caso contrário, mas se eu estou com um teclado que não tem a letra C, isso é um pouco problemático. Unidade 1, se a unidade 1 for igual a pé, então nesse caso, linha recebe 1. E a gente podia também colocar um outro caso, né? Se a unidade não for nem metro nem pé, a gente pode colocar um printf, unidade 1 não faz sentido, e a gente podia, inclusive, retornar a nossa função aqui. Isso é o que a gente chama de tratamento de erros. A gente retorna -1 para dizer, isso aqui não faz sentido, eu não vou nem tentar executar o resto do código, porque não está rolando. E aí, na função main, a gente teria que tratar esse erro. Não vou falar muito disso, mas em linhas gerais, é isso. A gente tem a mesma coisa para unidade 2, só que em relação à coluna. Então, aqui é coluna. Aqui é a unidade 2. E aqui é a unidade 2. Então, desse jeito eu vou conseguir identificar qual é a linha e qual é a coluna que me interessa. E o valor que eu vou retornar é retornar o número que o usuário digitou, retornar o 10 que a gente conseguiu separar depois de muito esforço, o número multiplicado pelo fator de conversão. Então, a partir dessa matriz de fatores, eu vou pegar a casinha linha, a casinha linha e coluna. Então, tudo isso foi para, dessa matriz aqui, encontrar qual é o elemento que me interessa. Vou fazer essa multiplicação, e aí o nosso programa vai fazer float convertido. Convertido recebe, converte unidade de string 1, string 2. E aí a gente pode dizer que porcentagem S em porcentagem S é porcentagem F, ou seja, 10 metros em pé é convertido. Eu não coloquei o protótipo dessa função. Unidade 2 não declarada. Unidade 2 não se chama unidade 2, ela se chama string 2. Isso aqui. Erro de variável não declarada em geral é isso. Você está mudando o nome das variáveis no meio do jogo. Então, 10 metros em pé é 32,80 e alguma coisa. Bom, daria para fazer o caso maior. O caso maior, a gente simplesmente mudaria essa matriz aqui, ela viraria 4x4 e eu digitaria essa outra matriz e a gente colocaria mais condições nesse if else daqui.
para checar se é milha, se é quilômetro, etc, etc. Pelo avançado da hora, eu não vou fazer isso, eu vou passar para o próximo, mas a lógica do programa é a mesma que está aqui. Beleza? Dá para escalonar uma matriz? Dá. É exatamente isso que vocês vão fazer em cálculo numérico. O primeiro tópico de cálculo numérico é escalonamento de matriz, programar um escalonamento de matriz para resolver sistema linear. E sim, as coisas de álgebra linear hoje em dia é muito mais fácil fazer de forma computacional. Bom, último exercício do dia. Um exercício para criar frases aleatórias. Você já deve ter visto aqueles geradores, antigamente tinha o gerador de lero-lero, acho que não era do tempo de vocês, que faziam as frases nada a ver, e aqui a gente vai criar um protótipo de um gerador de frases aleatórias, respeitando essa estrutura. Aqui eu vou ilustrar alguns conceitos que podem ser úteis, especialmente para avaliação 4, porque a gente vai ter umas matrizes, a gente vai ter um sorteio de números aleatórios também. Então, vamos lá. Bom, eu acho que vale a pena comentar. Eu acabei de falar para vocês que o meu teclado não tinha letra C, vocês já me viram digitar um monte de vezes a letra C. Aquilo que eu falei da tabela ASCII durante a aula, durante as aulas teóricas, isso é útil no dia a dia. As letras, todos os caracteres do nosso computador são codificados também via tabela ASCII. E se vocês seguram o Alt e apertam o código da tabela ASCII, você consegue escrever a letra que você precisa. Então, no caso do C, Alt 99 faz o C minúsculo e Alt 67 faz o C maiúsculo. Na aula, acho que a gente tinha visto o Alt 65, né, que faz a letra A. Depois vocês podem fazer o teste com os outros. Isso funciona na maioria dos programas. Só usem isso se o teclado de vocês realmente quebrou, tá? Seria mais fácil ter um teclado novo do que fazer isso. Mas, enfim, existem esses códigos da tabela ASCII. Bom, vamos lá. Int main. Eu vou criar aqui uma matriz, porque eu quero salvar todos os artigos, todas as possibilidades de artigos. Então, eu vou criar uma matriz de caracteres, que ela vai ter 4 linhas, e cada uma das linhas vai ser um artigo. Então, ela vai ter 4 linhas, mas o número de colunas dela é o tamanho das palavras. Então, eu vou, de novo, definir um nzão, igual a 10, que é suficiente. Eu posso criar uma matriz. Além dos vetores de strings, a gente consegue também criar matrizes. E a gente vai criar dessa forma. Uma. E eu consigo acessar isso da seguinte forma. Porcentagem S. Se eu perguntar quanto é que vale artigos de 0, ele vai pegar toda a linha 0. E toda a linha 0 é a palavra O. Toda a linha 2 é a palavra 1. Então, esse é um jeito de acessar toda uma linha da matriz, que no caso vai ser uma palavra. Essa é a estrutura fundamental que a gente vai usar aqui nesse exercício para criar a nossa base de dados absolutamente rudimentar desse gerador de palavras aleatórias. Então, a gente vai ter um conjunto de substantivos, que são 5 substantivos, e no máximo de tamanho n. Eles são menino, menina, cachorro, faltando as aspas, sempre entre aspas duplas, porque são strings, sempre entre aspas duplas, porque são strings, e, meu Deus do céu, sem acento, como falaremos depois. Verbos, são 3 verbos possíveis, de tamanho até n. Eu já vou fazer a conjugação deles aqui, então V
ama e protege. Bem. E aí nós vamos ao sorteio aleatório. Eu vou sortear um artigo. Então, entre esses 4 artigos possíveis, eu vou sortear um artigo qualquer. Eu vou criar uma variável inteira R, que vai assumir valores aleatórios. E a sintaxe que eu vou usar é a gente inicializa o gerador, inicializa a semente, para que a cada vez que eu rodar o programa, ele vai me gerar novos números aleatórios. E R recebe range, porcentagem. Por exemplo, eu quero sortear um artigo aleatório. Então, me interessam os números 0, 1, 2 ou 3. São 4 possibilidades, e aí eu faço isso como sendo range dividido por 4. E aqui eu posso escrever, por enquanto eu vou testar só com o artigo. Então aqui ele me gerou o artigo O, mas a cada vez que eu rodar o programa, ele vai sortear, supostamente em algum momento ele vai me sortear uma coisa diferente, ele vai sortear um artigo diferente. Então esse foi um primeiro sorteio. Mas eu quero, a partir dessas palavras, formar um texto. Char texto. Vai ser um único texto. E esse único texto vai ter cada uma das 5 palavras. Vai ter cada um dos 5 artigos. Então eu vou criar um vetor que seja de tamanho 5 vezes n, para caber 5 palavras sem problema. Sorteei o primeiro artigo, e eu vou colocar esse primeiro artigo, vou copiar o valor dele, de artigos R, eu vou colocar esse valor na variável texto, usando a função string copy que a gente fez anteriormente. Sorteei um artigo, eu vou sortear um substantivo agora. Sortear um substantivo é a mesma coisa, só que eu tenho 5 substantivos possíveis. Então aqui eu vou dividir isso por 5. E agora eu não quero mais copiar, porque se eu copiar por cima, se eu fizesse uma coisa parecida aqui de string copy, texto, substantivos, R, o que ele ia fazer? Ele ia copiar por cima e eu ia perder o artigo. Então, rodando um programa desse jeito, ele ia simplesmente apagar o artigo que ele escreveu e ele não apagou, mas não era isso que eu queria também. Bom, a função que eu queria usar era a função string cat. String cat, ela faz a concatenação de alguma coisa. Então, ela pega o que já estava na memória e ela concatena, ela põe do lado alguma nova informação. Só que... Ah, tá. É que esse printf está aparecendo aqui. Não é a variável. Era o printf que estava repetindo a coisa, por isso que eu não tinha entendido o que estava acontecendo. A concatenação vai colocar, a partir do texto anterior, vai colocar a nova palavra que eu sorteei. Só que vai colocar grudado. E aí não vai parecer muito um texto. Então a gente pode concatenar primeiro, concatenar no texto, concatenar a string que é um espaço em branco. E se eu fizer isso, eu vou ter o artigo espaço substantivo. Bom, eu posso repetir o processo para as outras coisas que eu preciso. Então, eu vou ter que sortear um verbo. Eu tenho 3 opções de verbo, então aqui vai ser um 3. Concatenar um espaço em branco. E depois concatenar o verbo que me interessa. Concatenar um artigo, seu objeto. E concatenar no final mais um substantivo. Então, no final das contas, esse vai ser a nossa repetição.
e a gente vai ter um gerador de frases bastante rudimentar. Bastante rudimentar por vários motivos. O primeiro é que aqui a gente deu um pouco de sorte de fazer um menino, mas como vocês já tinham visto nos exemplos anteriores, não tem nenhuma... Aqui a gente não está amarrando o artigo no substantivo, então a gente vai ter frases do tipo o casa, a menino, e todos os problemas que aparecem com isso. E a gente pode acontecer frases desse estilo, que semanticamente elas não fazem sentido. A casa ama, mesmo se fosse a árvore, aqui a gente tem um erro sintático, um erro de concordância, mas a gente tem um erro semântico, então esse gerador tem problemas nos dois níveis, é só uma versão rudimentar. A gente podia fazer até uma coisa mais divertida, a gente podia ter feito podia repetir e fazer frases gigantes, então eu posso criar um contador i, e fazer i igual a 0, e sei lá, até 5, e mais, e colocar continuar o meu código com algo assim. E faltou um verbo. Agora sim. Acertar, porque são 3 verbos possíveis e 4 artigos possíveis. E também acertar o tamanho do meu texto. Vou exagerar aqui, vou colocar 30N, só para deixar uma string suficientemente grande. E por fim, S, o nosso texto gigantesco. Então, a gente poderia... Uma menina protege uma cachorra, um cachorro que protege uma menina, que ama o cachorro, que ama o menino, que vê o cachorro, que vê uma menina. A gente poderia fazer como naquele poema Ciranda, uma frase suficientemente longa se a gente quisesse. Bom, isso aqui é só de brincadeira, essa parte de fazer as frases, porque elas não têm muito sentido. O que não é tão brincadeira é essa coisa de sortear os números aleatórios, isso aqui é bastante útil em várias aplicações, e vai ser também útil no caso de vocês da avaliação 4. Bom, o que eu tinha de teoria para falar hoje era isso, de teoria nova, né, da parte de matrizes e de caracteres e strings, então eu vou interromper a gravação. Daria fazer tudo isso na forma de função.